Sejam bem-vindos a mais uma atividade do curso Diálogos entre Arte e Educação. Eu sou a Priscila, coordenadora pedagógica do projeto, e vim dividir com vocês um pouco da nossa metodologia, desde o planejamento até a execução. Vou começar pelo planejamento. Antes da gente entrar nas escolas, eu entro em contato com as escolas, eu converso com os diretores, supervisores, para a gente saber, ter uma noção mais ou menos do ambiente que a gente vai estar adentrando. Entender um pouco dos horários, como a escola funciona, para quando a gente chegar, a gente conseguir se adaptar. E quando a gente fala de planejamento, antes de escolher todas as atividades que a gente vai fazer, escolher as músicas que a gente vai utilizar, as danças que a gente vai fazer, tudo tem que ser criterioso. Por exemplo, uma música que a gente vai utilizar, a gente tem que ter o máximo de cuidado se essa música tem apologia a alguma coisa, se essa música fere alguma religião, etnia ou qualquer coisa do tipo. Então, cada coisa que a gente vai escolher, a gente tem que ter esse cuidado. Além disso, todas as atividades que a gente vai fazer, a gente tem que pensar muito nessas brincadeiras que a gente vai estar fazendo com esses alunos, porque elas não podem ser assim, apenas uma brincadeira sem sentido. A gente tem que passar para elas uma brincadeira que ela tenha algum propósito educativo, né? Então, com isso, a gente vai pensando em todas essas atividades até chegar nesse planejamento final. Dentro da escola, como eu falei, é cada realidade diferente, é um lugar diferente, é onde a gente vai se adaptar. Por isso que o Girarte tem, assim, tanta efetividade. Quando a gente adentra nessas escolas, a gente tem como nosso carro-chefe, né, o desenvolvimento cultural e a promoção social. A gente se preocupa extremamente com isso. Por exemplo, a inclusão que a gente faz social, a gente chega nas escolas para fazer essas atividades, a gente tem que pensar em todas as atividades, por exemplo, do projeto, elas são gratuitas, né? Tudo que as crianças vão utilizar como figurinos, maquiagem, a gente proporciona para elas. A gente tem todo esse cuidado para que todas tenham a mesma oportunidade. Além dessa inclusão social, a gente também tem a inclusão intelectual, a inclusão de deficiências físicas. Por exemplo, a gente já trabalhou com crianças com TDAH, crianças no espectro, crianças com deficiência auditiva, entre tantas outras. E todas elas participaram da mesma forma. Então, todas essas atividades, elas têm que ser pensadas e adaptadas para que seja um processo inclusivo e não exclusivo, né? O Girarte se preocupa muito com isso, é uma das coisas que a gente sempre está analisando para a gente ter o máximo de proveito e sucesso em todas as escolas que a gente frequenta. A gente já atingiu tanto escolas de grandes centros, como escolas de distritos remotos, escolas às vezes em comunidade. Então, é importante a gente pensar como vai ser essa abordagem de cada realidade, para que a gente consiga ter esse aproveitamento, né? Então, esse planejamento ele é de extrema importância para que a gente consiga ter esse êxito. Agora eu vou passar para a parte da execução do projeto. Bom, de acordo com Piaget, a gente sabe, né, que a criança ela aprende brincando, ela tem o seu desenvolvimento social na brincadeira. Então, como eu falei, todas as atividades que a gente faz, a gente tem que ter esse propósito educativo. Quando a gente chega nas escolas, quando a gente começa a conversar com essas crianças, né, a gente sempre se preocupa muito com o diálogo, porque o diálogo ele cria a colaboração, como Paulo Freire mesmo dizia. Então, quando a gente chega, a gente conversa com essas crianças, a gente tem uma forma diferenciada de abordar, a gente conta para elas a história que a gente está querendo demonstrar, que a gente vai passar para elas nessas atividades. A gente também procura saber um pouco da realidade delas, conversa com elas, para elas começarem a se abrir para a gente começar a ter essa intimidade. E com isso as crianças elas vão se soltando um pouco mais, aos pouquinhos elas vão começando a conversar e ver que elas têm essa via, né, dessa troca. E isso é de extrema importância para a gente, porque do mesmo jeito, como Paulo Freire de novo falava, né? Do mesmo jeito que a gente aprende ao ensinar, eles estão ensinando ao aprender. Então, a gente vai fazendo essa troca e a gente vai conseguindo cada vez mais se descobrir, vamos dizer assim. Quando a gente vai passar essas atividades, por exemplo, a gente não costuma dar papel para as crianças e nem escolher
o que elas vão fazer. A gente deixa sempre aberto para que elas decidam o que elas querem fazer. Quando elas se sentem assim mais à vontade de escolher até o que elas querem fazer, elas vão com certeza criando mais interesse. Então a criança que ela tem mais aptidão, vamos dizer assim, que ela gosta mais de dança, ela vai querer um papel de dança. Uma criança que gosta mais de se expressar, ela vai gostar mais da atuação. Então a gente tem isso de não impor nada, a gente incentiva. E com esse diálogo, eles mesmos vão se sentindo à vontade para participar do projeto. Porque às vezes a gente chega nas escolas, as próprias, às vezes, professoras ou diretoras ficam um pouco receosas se todos vão querer participar. E quando a gente abre esse leque de oportunidade para essas crianças, elas se sentem mais à vontade de dividir com a gente e participar. Elas vão se sentindo mais à vontade. E aos pouquinhos, com cada atividade que a gente vai fazendo, com cada conversa, cada diálogo, isso vai abrindo possibilidades. E, por exemplo, quando a gente chega e vai passar, por exemplo, a história que a gente vai contar, a gente chega, conta a história para essas crianças e elas já vão começando a assimilar aquilo que elas vão fazer. Quando a gente vai, igual eu falei, passar as falas que vão ser faladas, né? As crianças mesmo vão absorvendo aquilo. Então, a gente não impõe para elas exatamente o que elas precisam dizer. A gente não entrega papel. A gente faz elas assimilarem aquilo que elas precisam demonstrar e elas mesmo vão criando da cabeça delas as falas que elas precisam dizer. Isso vai incentivando a criatividade, né? De acordo com Piaget, a gente tem que deixar essas crianças se desenvolverem, elas terem essa capacidade de conseguir criar sozinhas, né? E isso vai ajudando essas crianças a desenvolver a criatividade. Então, quando elas vão fazer esse teatro, elas mesmas vão colocando a personalidade delas naquele papel, de acordo com cada vivência de cada um. Por exemplo, cada criança, ela tem uma vivência e ela é um pouco daquilo que ela vivencia, como o próprio Vygotsky sempre coloca, né? Que cada coisinha que ela vai vivenciando, aquela realidade dela, ela vai colocando aquilo no papel. Então, ela vai se sentindo mais confortável. E, ao mesmo tempo, todas as atividades que a gente faz, elas são feitas em coletividade. Isso é muito importante. Por quê? Quando uma criança, ela vê a outra fazendo, por exemplo, uma atuação e ela vê a outra errar, ela se sente confortável e ela pensa, poxa, se o meu coleguinha errou, eu também tenho o direito de errar. Então ela vai começando a se sentir mais confortável, de ir se soltando e dando o melhor dela, sem se preocupar com o julgamento, porque ela vê que está tudo bem. Então, essa questão da coletividade, do desenvolvimento social, como Vygotsky coloca, ela vai ajudando a criança a se soltar aos poucos. E isso vai propiciando que ela tenha mais vivências, né? Vai dando mais oportunidades, vamos dizer assim. E às vezes crianças que têm dificuldade de expressão verbal, crianças que são extremamente tímidas, que têm dificuldade nesse convívio social, quando a gente chega e apresenta isso para elas, e elas vão se vendo dessa forma diferenciada, elas vão começando a ter uma desenvoltura maior. Então, é recorrente, às vezes, a gente chegar numa escola de uma criança que, às vezes, não fala, essa criança chegar lá e, de repente, falar uma frase que para ela é de, nossa, é muito difícil, e ela está conseguindo se soltar naquele momento. E a gente já teve em escolas, por exemplo, de ter essa situação da criança ter dificuldade nessa verbalização e, de repente, ela não ter mais, ela começar a se soltar. E isso é apenas a ponta do iceberg. E quando a gente pensa que essas crianças elas começam a ter esse diálogo mais aberto, tanto a criança quanto o adolescente, a gente às vezes não pensa no que isso pode vir acarretar no futuro. Mas quando a criança ela começa a se desenvolver, esse adolescente começa a entender, se expressar, a como colocar para fora aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, isso pode vir ajudar, por exemplo, até numa própria entrevista de emprego futuramente, né? Então, isso vai acarretar coisas que a gente às vezes não está computando e que pode lá na frente ajudar muito essas crianças. Tanto a se expressar, como eu falei, por exemplo, numa entrevista de emprego, ela conseguir passar para as pessoas aquilo que ela é, o que ela pode oferecer. Isso é muito importante.
E quando a gente fala também, às vezes a gente chega nas escolas e as professoras não conseguem ter a dimensão daquilo que a gente faz. Por exemplo, crianças tidas como desobedientes, rebeldes ou com dificuldade no convívio social, exatamente essas crianças são aquelas que mais participam, que mais se envolvem, porque é o jeito, às vezes, que elas têm de se expressar. A gente chega ali naquela escola criando um ambiente atípico, criando a curiosidade. Então, elas têm essa vontade de participar. Elas se veem, diferentemente do conteúdo regular, elas veem uma oportunidade de expressar aquilo que elas são. Então, elas se sentem mais próximas da gente e vai começando a desenvolver coisas que, às vezes, no dia a dia do currículo, elas não desenvolvem. A gente também, às vezes, pensa, por exemplo, algum professor que tem um pouco de dificuldade no âmbito artístico, vamos dizer assim, de passar, às vezes, um conteúdo que tenha alguma coisa relacionada com a arte. Então, a gente pensa assim, o que é arte na escola? A gente pensa, né? A arte é a disciplina de artes. E não, a gente usa a arte em tudo. E muitas das vezes a gente usa a arte e nem tem noção que a gente está utilizando. E a arte, ela pode e deve ser usada como ferramenta pedagógica. Eu defendo muito isso e sei o quanto que ela pode ser uma aliada no processo de ensino-aprendizagem. E quando eu falo isso, eu trago para vocês em exemplos. Vamos supor, tanto nas disciplinas regulares, português, matemática, eu acredito que você já tem um pouco dessa noção. Por exemplo, o português, quando ele traz uma poesia, ele está trazendo a arte. Às vezes um professor de biologia que passa um vídeo falando sobre a biologia é um tipo de arte. Então, às vezes a gente vai utilizando isso e geralmente, quando a criança vê uma aula assim diferenciada, é onde a criança mais se interessa, porque quebra aquela rotina dela. Então, a criança ela é muito movida pela arte. Por exemplo, um livro que você passa com ilustração, a criança ela tem isso do visual, a criança ela gosta daquele livro que tem aquelas figuras, porque dali ela já começa a imaginar várias coisas e a gente vai estimulando a criatividade. Então, eu acredito na arte como ferramenta pedagógica e espero que vocês também se abram para isso, se ainda não estão abertos, porque vocês não têm, às vezes, noção de como isso pode ser benéfico, tanto para o professor, de atingir aqueles alunos que, às vezes, o professor tem um pouco de dificuldade de alcançar, quanto no dia a dia mesmo, para trazer isso para todos os alunos. Porque, às vezes, a gente está dentro de uma sala de aula e a gente, às vezes, tem um pensamento condicionado de olhar para aquelas crianças e pensar assim, poxa, dentro dessa sala tem um médico, dentro dessa sala tem um professor, dentro dessa sala tem um advogado, mas muitas vezes a gente também tem que pensar que dentro daquela sala de aula pode ter um músico, pode ter uma poetisa, pode ter um pintor. A gente é muito mais amplo do que apenas aquela coisa que a gente está condicionado a pensar. Então isso tem que ser levado em consideração. Cada criança é uma, a gente lida com material humano, né, que é uma coisa extremamente importante. Então, tudo aquilo que a gente vai falar para uma criança, a gente tem que ter muito cuidado. Que a gente pode tanto quanto levantar uma criança, quanto derrubar ela. E isso é uma coisa que vai ficar com ela para a vida toda. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Que a sala ela é muito ampla, né, de possibilidades. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, aquela criança que ela tem dificuldade no ensino regular, no português, na matemática, ela pode ter desenvolvido nela uma criatividade para uma pintura, uma criatividade para uma atuação. E isso tem que ser estimulado, tanto quanto o português, a matemática e todas as outras disciplinas, que são também super importantes, mas que não podem ser deixadas de lado. A arte, por exemplo, que não é porque o português e a matemática a gente vai usar todos os dias que a arte a gente não use. A gente usa a arte às vezes todos os dias e não sabe que está usando. Então a gente precisa dar oportunidade para esses alunos, a gente precisa dar opções para que eles tenham uma cabeça mais aberta, que eles consigam enxergar todas as oportunidades que eles podem ter e ser, né? Espero que vocês tenham gostado. Isso é um pouco assim, um pouquinho só do que a gente faz, porque tem coisas que é difícil a gente colocar em palavras, né?
tem coisas que a gente sente e que a gente vivencia. Então, é difícil a gente falar tudo aqui num espaço tão curtinho de tempo, mas eu espero que eu tenha dividido com vocês da melhor forma possível, espero que eu tenha me expressado de uma forma que vocês consigam entender, e espero que vocês tenham gostado. Bom, e agora vocês vão ficar com o Marcos, que vai explicar para vocês isso mais na visão artística, para que vocês consigam ver isso um pouco mais claro. Tá, joia? Muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima. Olá! Agora que vocês já viram com a Priscila aí as questões teóricas e todas as questões que a gente pensa e embasa para poder estar entrando dentro do ambiente escolar, eu vou partilhar com vocês um pedacinho das questões práticas, de como que a gente coloca todo esse pensamento na ação, né, dentro do ambiente escolar. Como a Priscila pontuou, a gente precisa sempre considerar diferentes realidades. Então, todas as atividades artísticas, elas também partem deste princípio. Quando a gente entra dentro do ambiente escolar, gente, a primeira coisa que a gente tenta fazer é conseguir possibilitar, através dos exercícios, que os alunos, os participantes, eles se mostrem pra gente. Eles consigam mostrar a sua identidade, o que eles gostam, realmente dialogar com a cultura local. Então, cada distrito, cada cidade, cada lugarzinho que a gente chega, a gente não chega impondo nada, a gente não vai lá para ensinar nada. Na verdade, o bacana é a gente ir para trocar informações. Então, todas as atividades fazem com que os alunos, os participantes, se sintam à vontade, estejam abertos para dialogar. Então, o tempo todo, todas as atividades, elas são pautadas em uma questão toda horizontal, de comunicação horizontal, onde a gente chega e quer que o aluno, o participante, consiga se sentir confortável e aberto. Esse que é o grande interesse e essa que é a grande sacada aí para a gente conseguir, igual até agora, beneficiar mais de 125 escolas e ser efetivos em diferentes realidades. Um princípio básico aí que a gente gosta muito é de definir, para começar a trabalhar a questão da dança, né? A questão corporal. A gente define espaço comum e espaço individual. O que seria isso? Quando a gente fala em espaço comum, é aquele espaço que todos nós dividimos. Então aí a gente vem com atividades que vai trazer essa noção aí, tanto de caminhadas, quanto de estar realmente invadindo às vezes o espaço do outro, que aí seria esse espaço individual, o espaço que o meu corpo ali ocupa. Então, por exemplo, em uma quadra ou uma sala que a gente tem ali mais ou menos 50 participantes, a gente gera exercícios que tem hora que eles vão se esbarrar mesmo, ferindo aí esse espaço individual. E aí, ao mesmo tempo, a gente estimula eles a entenderem o que seria interagir dentro desse espaço comum, respeitando aí os limites, entendendo o tamanho do próprio corpo, que tamanho tem meu corpo. Isso que é interessante também quando a gente chega. E aí, pouco a pouco, eles vão se soltando, eles vão começando a se abrir um pouco mais para a atividade. E essa questão de espaço comum e espaço individual, elas entram também nas questões de comunicação. Que o que seria isso? Quando um fala, a outra pessoa conseguir dar abertura para o diálogo, né? E ao mesmo tempo ela conseguir também colocar suas ideias sem impor, mas sim conseguir chamar o foco de atenção para ela conseguir colocar e defender as ideias dela. Que dentro disso a gente consegue gerar ali uma harmonia e consegue manter os focos de atenção. Porque acredite, as crianças elas vêm pra gente muito eufóricas, elas vêm todas felizes, afinal de contas é uma atividade diferente que está entrando ali dentro do ambiente escolar, pessoas diferentes, e aí todas as atividades artísticas elas são pensadas nesse molde. Então a primeira que a gente realiza é essa questão de definir o que é espaço comum, o que é espaço individual, e aí a gente define também as questões de comunicação. E esse espaço comum e espaço individual, a gente acaba entrando também nas questões de respeito com o espaço do outro, desde ideias até também corporalmente falando. Então a gente evita de menino ficar batendo no outro, de menino com essa estratégia a gente consegue estabelecer um nível de organização. Isso que é importante vocês entenderem na prática aí dentro do que a gente faz. Outra preocupação é o seguinte, muitas vezes quando a gente vai trabalhar dança dentro de algumas escolas, a questão de gênero ela ainda está muito inserida. Então a gente precisa também de alguma forma considerar isso para que a gente consiga transformar essas visões. Porque
Porque muitas vezes que a gente fala em dança, a dança ela acaba sendo ligada ao universo feminino por algumas pessoas, por alguns alunos, e aí a gente acaba fazendo um trabalho também para mostrar que essa dança é do corpo, dança é de gente, dança é do animal, é da natureza, a dança está presente no movimento. E aí a gente traz a dança para dentro do ambiente como movimento. E aí até aqueles meninos, até aqueles que têm um pouco de receio, eles acabam se sentindo mais confortáveis de experimentar. E aí acabar com esse paradigma, né, que a gente tem trabalhado tanto na nossa sociedade para conseguir transformar. Estamos conseguindo, felizmente. Então a gente faz força nesse trabalho também para mostrar que a dança não tem questão de gênero. E aí para a gente conseguir eficácia nesse processo, a gente apresenta a dança como um movimento. E nessa questão de movimento, a gente utiliza várias metodologias. E aí eu vou partilhar um pouquinho dessas metodologias de algumas, porque o tempo é curto, a gente não consegue mostrar tudo, mas eu vou tentar passar para vocês o máximo aí de exercícios e de possibilidades que vocês vão poder utilizar tanto no dia a dia, quanto, sei lá, na vida de vocês, para os filhos de vocês, e até mesmo dentro do ambiente escolar, em alguns momentos que vocês precisarem de uma atividade que possa gerar bem-estar, gerar alegria, gerar felicidade e tornar o ambiente um pouco mais leve. E para isso, eu vou contar com a ajuda do meu amigo Alan. Chega mais, Alan, por favor. E aí, gente, tudo bom? Esse é meu amigo Alan e ele vai me ajudar aqui a demonstrar um pouquinho de algumas das metodologias que a gente utiliza para a dança. Alan, uma das coisas que a Priscila falou, que eu acho muito interessante e importante a gente pontuar para todo mundo que está participando, é o seguinte: pode errar dentro das oficinas do Projeto Girarte? Pode. Né? O bacana é realmente a gente jogar e abrir esse espaço para o erro, para as pessoas ficarem à vontade. Então um amigo vê o outro errar dentro das coreografias, dentro dos movimentos, e ele começa a se sentir à vontade, né? A gente não está preocupado quando a gente leva a dança para dentro do ambiente escolar com a técnica em si, com as questões de plasticidade. Isso vai ser alcançado com o tempo e num trabalho específico. Dentro da escola a gente quer que os alunos sejam felizes, que eles se divirtam, né? Que essa energia ela circule. Então, com base nessa questão, o primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês é de associação numérica. O que seria essa associação numérica? Todos os alunos, a gente sempre trabalha ali com o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e trabalha também com adolescentes. Nossa metodologia e cada abordagem, dependendo do público, né? Se tiver mais crianças do ensino fundamental, a gente vai ter uma abordagem mais voltada para eles. Se tiver mais adolescentes também, a abordagem é um pouco diferente. E aí, como que funciona? A gente vai associar um número a um movimento. E aí, outra coisa importante, quando a gente fez lá os exercícios de caminhada, que é o espaço comum e o espaço individual, a gente já, dentro de algumas questões de atividade, a gente já fez com que os alunos reconhecessem o seu corpo em 2 blocos aí. No caso, a gente trabalhou o bloco superior, que aí a gente vai pegar do quadril para cima, a gente vai ter os membros superiores aí, esse complexo todo, cabeça, braços, e aí a gente vai ter também o quadril como um ponto de encontro, que vai reverberar nos 2 pontos, que aí a gente vai trabalhar as pernas, tá? Então, eles já estão dentro de uma atividade anterior, a gente anatomicamente falando, de uma forma bem descomplicada, a gente já passou essa noção para eles. E aí eu falo com o Alan, por exemplo, com o meu aluno lá, olha, levanta para mim o braço direito. E aí eu pedi ele simplesmente para levantar o braço direito. Esse braço direito vai ser o movimento 1, tá bom? E aí reparem que eu falei com o Alan, levanta para mim o braço direito, mas ele pode levantar o braço esquerdo também. E aí o que eu vou pontuar com ele? Já vou começar a dar uma noção e perceber também qual que é a percepção de lateralidade desse grupo. Porque imagina, gente, são 50 crianças ali mais ou menos levantando a mão, né? E aí, ou seja, a gente tem ali um exército do bem, né? Um exército de felicidade ali fazendo aquele movimento. Então, quando eu falo movimento 1, ele levanta lá. Se ele levantar o errado, a gente só pontua. Ó, vamos para o outro lado que é o direito, né? E aí eu vou, movimento 2, para ele levantar o outro braço. E aí, como a gente já trabalhou os 2 hemisférios aqui, eu vou lá para baixo. E aí eu vou falar, o movimento 3, a gente vai mexer uma das pernas. Tá bom, Alan? Então, movimento 3. Foi a forma de ele
movimentar a perna dele. Repare que o tempo todo a gente está deixando e abrindo espaço para que ele se mostre. Então, o Alan ele poderia ter feito só assim com o braço e tá tudo bem. Só que sempre que tem algumas coisas que são condicionamento, né? O ser humano ele é muito condicionado. Então, quando um monte de criança levanta lá, poucos que fazem diferente. Acaba todo mundo indo naquele mesmo ponto, como a Priscila pontuou lá, a questão de bigodes, né, da cultura historicamente acumulada. Então, o meio acaba influenciando. Isso, e toda essa percepção a gente tem nas atividades artísticas. E aí, então, ele já foi os dois lados, e aí ele foi para outra perna, e aí agora vamos para outra perna, né? Movimento 4. Aí foi, pronto. Agora que a gente já entendeu as questões de associação, a gente vai pensar agora em ritmo, né? Vamos começar agora a dar um ritmo, trabalhar tempo com eles. Então aí vamos lá, Alan, só para o pessoal entender. Movimento 1, movimento 2, movimento 3, movimento 4, movimento 1, 2, 3, 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 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí eles vão pirando, eles vão se divertindo, vão ficando cada vez mais eufóricos. E aí, de repente, a gente agora vai trazer o quê? Música. Com né? certeza. E aí a gente escolhe também uma música que seja bacana, de preferência que seja ali da realidade daquelas crianças e que vá fazer ali que vai gerar um diálogo, que possibilite um diálogo. Lembrando, igual a Priscila também colocou lá, a gente tem muito cuidado com todas as músicas que a gente vai utilizar. A gente sabe que cada lugar tem uma realidade, houve uma coisa diferente, só que aí a gente nunca desconsidera o que acontece naquele local. Mas aí a gente dialoga e traz também, apresenta para eles também outras músicas, outras formas, outras composições, que aí é mais conhecimento, né? O tempo todo. E aí vamos lá então, vamos ver com música como que pode funcionar. Solta o som aí pra mim, por favor. Vamos lá, hein? 5, 6, 7. Movimento 1. Movimento 2. Movimento 3. Movimento 4. Movimento 1. 3, 4 e 1, 2, 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 3, 4. E assim, bota aí pra mim, por favor. E assim a gente vai se divertindo e vai brincando e eles vão se soltando cada vez mais, se sentindo mais à vontade para estar trocando com a gente. E aí a gente vai ganhando a confiança deles também. Eles vão vendo que eles não estão ali para ser ridicularizados, que o que eles estão fazendo não é nada feio ou bonito. A gente não está preocupado com isso. E a gente não está preocupado com certo e com errado. A gente está preocupado com essa motivação no se mover, no se conhecer, no se expressar corporalmente. E aí depois dessa associação numérica, que é uma associação bem simples, né? As coreografias em si, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Essa metodologia que é comum em todo tipo de trabalho de dança, já faz um pouco de parte ali desse universo. Porém, aí a gente tem que pensar também que as crianças elas têm, né, um nível de criatividade muito aflorado. E aí eu também posso associar com coisas que vai estimular também a criatividade delas, que vai acionar lá dentro da cabecinha dela um processo que ela nunca mais vai esquecer. Geralmente, quando a gente trabalha com crianças, as crianças têm uma questão de alimentação, né, que estão aprendendo a comer. Muitos pais ficam, né, o tempo todo, olha, isso é bom para a saúde, olha, aquilo lá também, coma isso, coma aquilo. E aí eu acho interessante quando a gente faz também algumas associações com alimentos no movimento. Vamos pensar um alimento bem comum aí para vocês entenderem, sei lá, tipo macarrão. E aí, macarrão, todas as crianças comem macarrão, beleza. E aí a gente cria uma historinha para eles associarem essa história com o movimento. Aí, por exemplo, a gente pode fazer Senhor Macarrão. E aí, quando eu falo macarrão, comer deixa a gente o quê? Mais forte. Então, eles já entendem que tem que ter um tônus muscular, que tem que ter uma força nesse braço. Aí os meninos, né, colocam toda a sua intenção, seus super-heróis em cena, aí acaba trazendo toda essa carga também, já começa a ter aí um entendimento também
de dramaticidade, de cena, tudo começa a ser mais fluido, depois que a gente já está com esse corpo ativo. Então, continuando lá, vamos lá. E, senhor macarrão, encontrou com feijão para fazer macarronada. De repente escorregou. E aí agora a gente vai fazer o seguinte. Já trabalhamos os membros superiores, os membros inferiores. E aí eu preciso dar agora um pouquinho de ênfase para esse quadril, né? Dar um pouquinho de tic-tac aí que a gente chama nas escolas. Né? Porque às vezes quando a gente faz, né, o 360 graus aí, pode ser, igual eu falei das questões de gênero, que muitos alunos associam ao universo feminino. E aí a gente vai desconstruindo isso dessa forma divertida, tranquila, que aí quando eles veem, eles já estão entendendo que mover é natural e mover qualquer parte do corpo. Então, vamos agora colocar a maionese lá no nosso quadril. E aí foi, senhor macarrão, encontrou com feijão para fazer macarronada. De repente escorregou na maionese. E aí o quadril entrou. E agora vamos pôr um tempero. Tempero veio ajudar. Tem batata para cortar. E aí a gente vai trabalhar uma coisa que eles adoram, que é o giro. No meio da confusão, ferve macarrão. E aí a gente vai falar agora do espaço comum, o espaço individual que eu pontuei lá no começo da nossa explicação aqui. Quando eu abro o braço aqui, por exemplo, eu encostei aqui no nosso amigo, ó, eu tive aqui, a gente chama lá, que feriu o espaço individual. Mas se eu encostei, vamos encostar mesmo, para eles entenderem. Se eu encostei e só passei, eu tive o quê? Uma adaptação desses espaços, um encontro, que é diferente de eu empurrar o amiguinho enquanto eu estou dançando, né? Isso aqui é normal. Quem trabalha no ambiente escolar sabe que o tempo todo os meninos são eufóricos, eles querem se tocar, eles querem se empurrar. Por isso que é tão complexo também, né? Enquanto a pandemia não estiver 100% controlada, a gente ter atividades dentro do ambiente escolar, porque é quase impossível, né, controlar essa ansiedade humana, essa necessidade de interação que o ser humano tem. Então, por exemplo, nesse giro do ferve macarrão, aí a gente já fala, olha o espaço comum, cuida do espaço individual. E aí eles entendem simplesmente que eles têm que achar um lugar para eles conseguirem trabalhar isso de forma tranquila. Então vamos tentar ver agora na dinâmica? Já vamos com música, pode ser, Alan? Pode, com certeza. E aí só recapitulando, senhor macarrão, encontrou com feijão para fazer macarronada. De repente escorregou na maionese. Tempero veio ajudar. Tem batata para cortar. No meio da confusão, ferve macarrão. Pronto. E essa historinha, vocês acreditam, gente? Fica na cabeça deles. O intervalo inteiro, os meninos estão, como é que é mesmo, senhor macarrão? Encontrou com feijão. Leva super a sério. Isso é muito bacana. Que aí eles associam isso tudo com o movimento e não sentem pressão para se mover. E aí vocês vão ver com música a gente falando senhor macarrão e sem o senhor macarrão aí, para vocês verem como que o movimento começa a ganhar estética sem a gente precisar pressionar, sem a gente precisar fazer isso. E aí, falando em estética, é importante a gente pontuar também que dentro do ambiente escolar a gente já encontrou crianças com grandes aptidões artísticas. Que você olha e você fala assim, nossa, de onde veio o corpo dessa menina? Como que ela conseguiu esse trabalho? É totalmente natural. Tem criança que tem um alongamento, uma flexibilidade natural, que você fala assim, meu Deus, ela está pronta, né? E a gente está aberto e observando tudo isso. Para quê? Para na hora da apresentação cênica, que é a conclusão da oficina que a gente realiza dentro do ambiente escolar, a gente consiga aproveitar o melhor de cada criança, de cada adolescente, de cada participante. Tá bom? Vamos com música então pra galera ver como que funciona. Vamos lá, gente. Som na caixa. E aí, ó, deixa eles se movimentarem um pouco livre. E, senhor macarrão, entrou com feijão pra fazer macarronada. De repente, escorregou na maionese. Tem tempero pra ajudar, tem batata pra cortar. No meio da confusão, ferve macarrão.
agora vai fazer sem o texto. Para vocês verem que na música fica ali questão indiferente, ele vai dialogar com o ritmo dele, ele vai dialogar com a forma que ele sentir, que ele entender. A gente não tem uma preocupação também que os 50 vão fazer exatamente no mesmo tempo. Pode ser que o Alan ele consiga emendar já o escorregou com a maionese, já entrou no tempero e já fez o braço e a gente deixa livre para isso. Aí cada vez mais a gente vai vendo um corpo mais disponível. Palmas para o nosso amigo Alan. E aí, gente, essa diversão, essa energia, é isso que a gente gosta e é isso que a gente precisa ali com a nossa dança dentro do ambiente escolar. Então deu para ver que o Alan também colocou ali a identidade dele, né? Ele colocou os movimentos da forma que ele mais acredita, que fica mais confortável para ele. E todas essas atividades que a gente realiza dentro do ambiente escolar, elas sempre trazem também algum fundo ali, de alguma ideia que precisa ser trabalhada para poder melhorar o contexto social, melhorar, desenvolver aquela comunidade também. Por exemplo, nas atividades a gente traz questões de meio ambiente. Quando a gente fala da questão do alimento, a gente também traz a importância de se alimentar corretamente, da questão de ser um pouco mais saudável, de praticar atividades físicas, que são as questões aí voltadas mais para a saúde. Então, todas as atividades elas são trabalhadas, essas metodologias, porém de uma forma muito ampla e sempre considerando estes diferentes aí contextos. E aí eu vou dividir mais uma ainda com vocês, para vocês terem aí um repertório bem bacana. Não é tudo que a gente consegue partilhar, mas aí a gente está tentando trazer aqui o máximo de informações para contribuir com o trabalho de vocês também. E aí, já que a gente estava falando de alimento, e a gente falando de alimento saudável, vamos pensar numa fruta agora, Alan? Pode ser? Que fruta que o Alan mais gosta? Ah, eu gosto muito de morango. Pronto, o Alan gosta de morango. E aí cada criança vai falar uma fruta, enfim. E aí a gente pode estimular a coletividade sempre na criação. E aí, galera, quais as frutas que vocês acham que a gente vai trabalhar? Aí vamos supor, todo mundo ali gostou e ficou unânime que vai ser a questão do morango. E aí eu vou pedir o Alan para fazer o primeiro movimento dele, onde ele vai colher o morango dele. Então, Alan, vai lá então colher o seu morango. Foi lá, pegou o morango? Pronto, ele pegou o morango. Essa é a referência do Alan do morango. Pode ser que o morango do Alan estivesse no alto. E tudo bem. E aí é onde ele imaginou o moranguinho dele. E isso daí a gente sempre está ali estimulando a criatividade, a gente sempre está ali trabalhando aí para que eles sejam todos sempre ali estimulados, ganhando mais gás e força para conseguir se mostrar e se expressar. Então aí a gente já falou da fruta que ele mais gosta, vamos falar de uma cor. E cor, qual é a cor que você mais gosta, Alan? Eu gosto muito da cor amarela. Da cor amarela. Então, pensando no amarelo, a gente lembra aí de sol, por exemplo. E aí a gente pode ter um movimento que lembre o sol, que é lá da cor dele. Pronto. Reparem, mais uma vez, toda a associação para o movimento veio de uma informação da própria criança. Ou do próprio adolescente, da pessoa que estiver fazendo a atividade. Então, ela ganha mais o quê? Intimidade, ela se sente dona daquilo também que está sendo produzido. Ela se sente útil naquela contribuição. E isso que é importante a gente entender nesse trabalho, né? Então aí o Alan vai. Pegou o morango. E agora o sol nasceu. E pegou o morango. E agora o sol nasceu. Pegou o morango. E o sol nasceu. Pegou o morango. E o sol nasceu. E aí isso também a gente pode fazer várias outras variações. Colocar mais coisas. E aí com música, olha como é que fica aí o pegou o morango. E aí, Alan, se deixa contaminar pelo ritmo. Sempre que você solta a música antes de começar a atividade, a gente vai soltando, tá? Deixa eles se moverem bem à vontade, tá bom? Então vamos lá, som na caixa. Pegou o morango. Sol. E agora pega o morango tudo
a gente realiza muitas atividades. E estas são algumas das ações que a gente realiza dentro do ambiente escolar para poder desenvolver a dança. É importante ressaltar também que existe todo um estudo muito grande, criterioso, antes de entrar para o ambiente escolar com essas atividades. A gente usa aí como referência para desenvolver esses trabalhos sempre mais a dança moderna e a dança contemporânea. E aí a gente pega aí referências como, por exemplo, Pina Bausch, Tristan Brown, Klaus Viana, Isadora Duncan, Martha Graham, enfim, alguns nomes, coreógrafos e estudiosos da dança, para poder embasar toda a nossa metodologia, todo o nosso conhecimento, para poder chegar dentro do ambiente escolar com uma atividade realmente eficaz e que vá dialogar com diferentes realidades. É importante ressaltar também para vocês que antes de começar todo este trabalho, a gente também convida profissionais de outras cidades, de outras realidades, para poder partilhar com a gente sempre novos conhecimentos. Então, a cada temporada, a gente convida, né, Alan, profissionais, a gente faz um programa de capacitação interno, né, para poder ter cada vez mais material. A última capacitação que a gente fez foi com a profissional Janaína Frade, e ela trouxe para a gente uma metodologia muito interessante da Lu Braga, que é a metodologia Coordenando-se. Então, inclusive, a gente indica essa metodologia para vocês conhecerem um pouquinho. Então, a gente sempre faz este estudo, bebe de diferentes fontes para estruturar um conhecimento sólido e conseguir o melhor resultado possível nas diferentes comunidades e com as diferentes pessoas que participam das nossas atividades. Agora que a gente já falou da questão da dança, a gente vai entrar agora nas questões teatrais. E aí, reparem que a gente vai fazer aqui uma pequena emenda, uma transição aí. Lá no exercício da dança, a gente falou dos morangos, a gente terminou falando dos morangos. E aí, naquele mesmo exercício, a gente vai começar a inserir agora as questões teatrais. Por que a gente trabalha essas duas linguagens? Como a Priscila pontuou, tem crianças que às vezes gostam muito e se sentem muita vontade de se expressar corporalmente. E tem também outras que vão gostar, outros participantes, que gostam de se expressar mais verbalmente. Então, aí a gente precisa também considerar não só o diálogo entre arte e educação, e aí a gente considerar também o encontro destas duas linguagens. E aí eu vou mostrar para vocês o exercício, como que funciona aí, para trabalhar já agora as questões teatrais. Sempre que a gente fala de teatro, a gente fala dos sentimentos e começa também um trabalho de sensações. E aí a gente estabelece o que é sentimento, o que é sensação, para eles começarem aí a entender que no movimento e na cena, eles podem estar trazendo aí para essa cena, para esse movimento, sentimentos e sensações, tá bom? Então agora, para a gente continuar, Alan, lembra lá do morango? Sim. Vamos pegar aquele morango agora e vamos colocar um sentimento. Geralmente, gente, quando a gente vai para essas atividades teatrais, eles estão já eufóricos, porque se moveram muito, né? Se moveram bastante. E aí, a gente começa agora a trazer um outro universo para eles. Alan, eu vou precisar que você pegue o morango lá, mas agora a gente vai colocar o sentimento de tristeza para pegar esse morango. Nossa. Tá bom? Tá bom. Então, Alan, vamos lá. Pegar o morango, mas bem triste, Alan. Vamos lá, Alan. Pega esse morango, Alan. Alan. Pega o morango, Alan! Vai, Alan! Alan! Pega o morango, Alan! Pega esse morango! O morango, Alan! Pega esse morango, Alan! Pega o morango! E aí, a gente vai trazendo essas cenas diferentes, trazendo esses sentimentos e essas sensações junto para o movimento, para fazer esse diálogo, e aí a gente começa também, mais uma vez, encontrar diferentes aptidões, diferentes desejos, vontades, e aí eles começam a se expressar também de uma outra forma. Agora o Alan já mostrou a tristeza dele, então para a gente fechar aí este trabalho aí dos sentimentos e das sensações, para vocês entenderem, sempre a gente pergunta para eles como que eles querem fazer. Então a gente pergunta, por exemplo, Alan, fala para mim um sentimento. Amor. Pronto. E aí ele vai realizar essa atividade, esse mesmo trabalho aí, no caso de corporal, com uma carga de amor. E aí a gente fala, por exemplo, Alan, fala para mim uma sensação. Calor. Pronto. E aí ele vai realizar também com muito calor. Ou seja, as possibilidades, elas são infinitas.
E aí também é importante a gente perguntar para eles, para fazer eles pensarem. Por exemplo, Alan, calor é um sentimento ou uma sensação? Uma sensação. Amor é um sentimento ou uma sensação? Um sentimento. E é legal quando a gente pergunta isso, porque a gente vê que eles nunca pararam para pensar. Muitos nunca pensaram sobre. E aí estimula eles a pensarem e começarem a organizar e dominar o que eles vão querer colocar naquele trabalho. Além desse trabalho dos sentimentos e das sensações, aliado à questão da expressão corporal, que aí a gente já começa a fazer aquela transição da dança para o teatro, a gente faz também este mesmo trabalho, porém já trazendo a voz, trazendo aqui as questões de fala. E aí, por exemplo, vamos dar para o nosso amigo Alan uma frase. Alan, você vai falar, sua frase vai ser estou com fome. Tanto você pode passar a frase para ele, quanto você pode perguntar, Alan, cria uma frase para mim. Uma frase que você Vamos gosta. proteger o meio ambiente. Pronto. Como eu disse, a gente já trabalha várias questões, assuntos dentro da oficina. Quando chega nessa parte da atividade, a ideia já está mais trabalhada dentro da cabeça deles. E aí ele trouxe, por exemplo, a questão de meio ambiente, que é uma das questões que a gente trabalha. Então, qual que é a sua frase? Vamos proteger o meio ambiente. E aí ele vai trabalhar essa frase com um sentimento ou uma sensação. Alan, fala para mim um sentimento ou uma sensação? Vou falar uma sensação, frio. Pronto, frio. Então agora, Alan, para eles entenderem como é que pode funcionar, você vai falar essa sua frase com muito frio. Vai lá. Atenção, valendo. Galera, nossa, tá frio, né? Mas vamos proteger o meio ambiente. E pronto. E aí ele trouxe a forma dele de falar essa frase e de expor, no caso aí, essa sensação que é o frio. Então as questões teatrais, elas acabam colaborando para eles mesmos descobrirem o que esses sentimentos e essas sensações significam dentro deles. Para daí a gente levar esse trabalho para a cena. Outra coisa importante no teatro é o quê? A gente nunca dá papel, né, Alan? Para eles levarem para casa, para decorar e para trazer de volta. O texto ele nunca é passado ali para eles. A gente sempre constrói em coletividade. A gente tem um roteiro, né? Esse roteiro é embasado sempre em algum assunto, tem algum fundamento ali de uma ideia que a gente queira desenvolver, que a gente queira estimular, como, por exemplo, cuidar do meio ambiente, cuidar deste espaço que sustenta a nossa existência. E aí, a partir disso, eles colocam as ideias deles. Então, eles também são donos, eles também são responsáveis aí por toda a criação, por todo este envolvimento ali, e isso gera mais propriedade, né? Depois a gente já falou aí da voz, já falou, quero agradecer o meu amigo Alan, palmas para o nosso amigo. Estes são alguns dos exercícios teatrais que a gente utiliza dentro do ambiente escolar. E aí a gente tem como referência alguns autores como Viola Spolin, né, os jogos de Viola Spolin. A gente tem também a Ingrid Coldella, sempre na improvisação teatral. Então a gente, novamente, bebe de várias fontes para conseguir estabelecer uma metodologia eficaz para conseguir desenvolver também o teatro dentro do ambiente escolar. É importante a gente ressaltar também que todo esse trabalho, quando a gente faz ele com as crianças, a gente ressalta muito a questão da criatividade, né? Que a criança ela já tem essa criatividade bem aflorada, ela já está propícia, né, a esse universo de fantasia, de criação, que quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco essa sensibilidade. É importante a gente sempre retornar nesse universo. Porque às vezes o adulto ele perde essa leveza que a vida tem. E aí quando a gente traz esses exercícios, a gente também acaba sendo alimentado, a gente também acaba se sentindo um pouco mais leve nessa troca com eles. Então, quando a gente fala de criança dentro do projeto, a gente sempre gosta de estimular essa questão da criatividade. Quando a gente fala do adolescente, a gente já traz essa questão de defesa de ideias, essa questão desse poder de transformação que o adolescente tem na sociedade, que é aquele momento da vida onde ele já está começando a estruturar de forma mais sólida os seus conhecimentos, os seus desejos. E aí a gente traz todo o trabalho também, tanto de dança
quanto de teatro nessa perspectiva, de possibilitar que esse adolescente ele se sinta melhor, trabalhar essa autoestima, levantar e fortalecer ele como motor de mudança dentro da sociedade que ele vive. E é importante a gente considerar que a escola não é só o prédio escola, são as pessoas, é a comunidade inteira. E aí todo o trabalho que a gente realiza dentro do prédio escolar, ele acaba reverberando nessa comunidade, nessa população. E sempre quando a gente fecha com esse espetáculo, a comunidade inteira também participa e consegue observar e ter aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles alunos ali como uma boa referência dentro daquela comunidade, dentro daquela população ali que está vendo aquele trabalho. Então é importante partilhar isso com vocês. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo e espero em uma próxima oportunidade a gente poder trocar mais conhecimentos aí. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!